texto, ela fez o texto de RI, em vez de fazer o texto do Fernando e da Argelina. O que não tem problema, é até melhor. Eu não quis botar o texto de RI para vocês fazerem análise, porque o texto de RI precisa entender de teoria um pouco. Vocês estão começando ainda, então não dava muito. Né? A gente vai discutir ele como texto complementar. Hoje eu vou explicar para vocês, e aí vocês vão entender a coisa da metodologia. E mas eu coloquei o texto do Fernando e da Argelina, que apesar de não ser um texto de RI, é um texto de ciência política, ele é muito bom para discutir metodologia nessa episteme mais científica que a gente está discutindo agora, que é essa do Popper. Ele é perfeito para ver assim, a aplicação de como é que se pensa ciência nas ciências humanas. Aí ele é fácil de entender também. Aliás, quanto mais... É impressionante. Quanto melhor o trabalho, quanto mais inovador é o trabalho científico, mais óbvio ele é. É impressionante. Depois que você lê o trabalho, um trabalho muito bom como o do Fernando Argelina, você fala, é óbvio que é isso, né? Mas que até eles escreverem não era óbvio. É isso que é interessante. E é uma metodologia muito simples, então vai ser fácil de vocês entenderem. Mas aí depois a gente vai olhar o trabalho de RI, o artigo que eu separei de Relações Internacionais, que também é excelente do ponto de vista de metodologia científica para a gente pensar, né, qual que é o que dá para fazer com ciência na área de humanas. Engenharia de obra pronta, é isso aí. Quem leu, quem quer comentar alguma coisa do trabalho do Fernando e da Argelina? Fernando Limonge é provavelmente o cientista político brasileiro mais conhecido fora do Brasil. Ele e a Argelina fizeram provavelmente o trabalho mais importante de ciência política dos anos 90. Foram eles que explicaram o funcionamento do presidencialismo de coalizão. O termo não foi eles que inventaram, o termo é de um jornalista e tal, mas eles que explicaram como é que funciona. Como é que a relação executivo-legislativo funciona no Brasil, quando ela funciona. Estão me ouvindo bem? Sim, professor, eu só gostaria de dizer que eu me impressionei assim com a facilidade da linguagem deles. Eles conseguiram passar o contexto histórico, toda esmiuçar tudinho, sabe, de uma maneira bem simples assim na linguagem. Os cientistas políticos desse registro que a gente está vendo, né, hoje, apesar de que a gente viu a coisa da filosofia complicada, os trabalhos nessa área são muito fáceis de entender. Muito, muito, muito didáticos, muito fáceis. Você lê, você entende. Vocês vão ver que os antropólogos são bem mais difíceis de entender. Eles têm muita linguagem nova que eles inventam e tal, é mais complicado. Mas a ciência política é muito fácil. Economia também, os trabalhos na área de economia são muito fáceis de entender. Às vezes, quando você vai discutir aspectos metodológicos mais complexos, como regressão, a parte de econometria, aí a coisa fica um pouco complicada. Mas o argumento é muito fácil de entender. Pá. Né? Essa é a teoria com que eu estou discutindo, essa é a minha pesquisa, esses são meus achados, essas são as minhas conclusões. É isso. E se vocês forem trabalhar nesse registro, vocês têm que aprender a ser assim. Muito sintéticos. A ciência política e a economia, elas têm feito teorias de curto e médio alcance, né? Na tentativa de explicar o mundo, de explicar no sentido duro das ciências, de como é que as coisas funcionam, eles não conseguem fazer teorias de muito longo alcance, porque você tem que descer para o nível do indivíduo, como é que o indivíduo se comporta dentro daquelas regras, dentro daquelas instituições. E aí você não pode fazer grandes afirmações categóricas por longos períodos de tempo, que a tua teoria não dá conta. Né? Mas no que ela dá conta, ela funciona de maneira assim, perfeita. Diferente dos sociólogos e dos antropólogos que fazem grandes teorias para explicar a sociedade brasileira e tal. Mas do ponto de vista científico, eles não conseguem demonstrar o que eles estão falando. Só que o trabalho deles não é esse o objetivo é outro. A gente vai ver quando a gente chegar nos antropólogos semana que vem. E professor, fala. Eu percebi que nessa pesquisa deles tem muita incoerência, né, jurídica, quando ele fala sobre a responsabilidade do prato. Porque, na verdade, eles falam muito da questão prática, eles não falam muito da questão que está na lei, né? Porque está na lei, eles não consideram muito. Por exemplo, eles dão um exemplo que quando o executivo não apresenta os processos, né? Eu esqueci agora, os processos das leis orçamentárias no prazo, eles não têm responsabilidade. Mas, juridicamente, eles têm responsabilidade quando tu vai olhar na lei 4.320.
E se eles não apresentarem, ele comete crime de responsabilidade. Eles dizem que não tem nenhuma... Eu vi vários outros, eu fui marcando, só que eu esqueci aqui. Mas traz que a gente olha, eu tô curioso para ver o que você viu. Eu sou do direito também, então... Só que aí o que acontece? Eu relevei pela data da pesquisa deles, né? Que é de 95, 94. Aí eu também não fui pesquisar se eles eram juristas. Não. O Fernando e a Angelina são cientistas políticos. E outra coisa, na data que eles escreveram, eu acho que a legislação sobre responsabilidade fiscal e orçamento não é a mesma que é hoje. Mas essa eu sei que é porque é uma lei de 64. Tá, entendi. E, de novo, na relação entre executivo e legislativo, responsabilizar o poder executivo por qualquer coisa é um negócio muito complicado do ponto de vista jurídico, né? Você não consegue punir ele por alguma coisa juridicamente. E eles outras coisas que eu verifiquei, desculpa, eu fui marcando. Quando você for falando, que eu lembrar que olhar aqui no meu texto, eu vou pontuar. Tá, eu não vou ponto a ponto nesse texto, não, viu? Até porque não é matéria de vocês, isso aqui é matéria de política nacional, de como é que funciona o executivo legislativo. Isso aqui não é matéria de RI, exatamente. Mas, assim, a preocupação deles é como as coisas funcionam na prática, tá? Sim, foi isso que eu... Eles não estão nem aí o que é jurídico, o que não é jurídico. Óbvio que as formas jurídicas informam o comportamento dos atores políticos. Os atores políticos, se eles agem muito na legalidade, eles são pegos pelo sistema de justiça. Mas eles sabem, mas eles não estão preocupados com o que é correto, o que certo, o que não é. Estão preocupados com como é que funciona, o que está acontecendo na prática, né? E aí, já entrando na discussão do texto, eles estão dialogando com toda uma discussão que estava sendo feita no período na ciência política, no direito, nas humanas de modo geral, um diagnóstico sobre o nosso sistema político na época. Porque o que aconteceu? O nosso sistema político que surgiu da Constituição de 88 era muito mal visto pelas pessoas naquele período, comparando com o sistema de 46, o sistema da democracia de 46 e 64. Por quê? Porque o diagnóstico sobre a democracia de 46 e 64 era o da paralisia decisória. Por que o Brasil... Por que teve golpe militar em 64? Essa é uma pergunta que muitos pesquisadores se fizeram e foram se debruçar sobre o que aconteceu durante aquele período. Qual foi a razão do golpe? E um dos principais diagnósticos era o diagnóstico da paralisia decisória, que é o seguinte: você tem instituições políticas que não permitem que o sistema produza decisões. Né? Você tem um executivo separado do legislativo, né? Você tem um sistema presidencialista não parlamentarista, onde o executivo faz parte do legislativo. Você tem um sistema multipartidário, você tem uma série de instituições, que eu vou até explicar para vocês rapidinho depois, que impedem que o sistema produza decisões, porque só existem coalizões de veto, ninguém consegue concordar em nada e não se faz nada. E aí, quando o sistema não produz decisões, a sociedade como um todo começa a deslegitimar o sistema político. Fala, isso aí não serve para nada, então a gente vai partir para outra coisa. E aí, essa outra coisa é a revolução, é o golpe, é a ditadura. Né? A esquerda queria fazer a revolução e a direita queria fazer a ditadura. Ganhou a direita, no final das contas. Mas o diagnóstico era esse. Né? Tem um texto, só para explicar rapidinho para vocês qual é o debate aí, deixa eu abrir aqui um documento no Word. Tem um texto de um autor holandês chamado Arend Liphart, que ele classifica os sistemas políticos no mundo todo em duas grandes categorias. Uma categoria que ele chama de democracias consensualistas versus democracias majoritárias. São tipos ideais, tá? Não são coisas que existem na realidade, mas que são categorias que informam o estudo dele. E aí, o que seriam democracias consensuais? São aquelas democracias que você precisa de várias pessoas, vários atores políticos concordando para você tomar uma decisão. E as democracias majoritárias não, são aquelas que favorecem a regra da maioria. Quem ganha a eleição, governa, quem governa, manda, e o resto fica quieto. Né? E aí ele classifica várias características de 26 democracias no mundo e coloca eles dentro desse espectro, entre consensuais e majoritárias. E essas características têm a ver com o sistema político. Por exemplo, democracias consensuais seriam presidencialistas. O presidencialismo tem a ver com democracias consensuais. Por quê? Porque no presidencialismo você tem duas fontes de poder legítimas que são escolhidas de maneira separada. No presidencialismo você tem o presidente da República, que é eleito de um jeito, e o Congresso Nacional, que é eleito de outro. E eles podem entrar em conflito. Por isso que você precisa de consenso para chegar
a uma decisão, enquanto que os sistemas majoritários favorecem o parlamentarismo. Porque no parlamentarismo você tem uma crise no processo decisório, simplesmente o parlamento se dissolve ou elege uma nova liderança, elege um novo primeiro-ministro, e aquilo ali se resolve lá dentro. Então não existe esse problema de ter uma crise entre os poderes. Outra característica dos sistemas consensuais é que eles costumam ser federalistas. Por que isso é uma característica de consensual? Porque você tem 2 níveis de governo, às vezes 3, aqui no Brasil são 3, né? Você tem vários níveis de governo, e para você implementar uma política pública, você muitas vezes tem que entrar em acordo entre Estado e União, ou Estado, município e União, para conseguir fazer alguma coisa. Então, isso cria mais um entrave no processo decisório que força a produção de consenso. Enquanto regimes, democracias majoritárias, tendem a ser regimes unitários, né, onde você só tem um poder central, você não tem essa coisa do federalismo que reparte a soberania entre as entidades subnacionais. Outra característica, sistemas de democracias consensuais costumam ter constituições, e sistemas de democracias majoritárias não têm constituições. Por quê? Porque constituições tiram certas decisões do escopo da maioria política. A maioria não pode decidir sobre as coisas que estão colocadas na Constituição, porque elas exigem regras qualificadas de decisão. Você precisa atingir 3/5, 2/3, né, no Congresso, às vezes tem que ter referendo, é um troço mais complicado. Isso gera mais consenso, enquanto que as democracias majoritárias não têm constituições. Exemplo de democracia majoritária que não tem Constituição, a Inglaterra. A Inglaterra não tem Constituição, é uma democracia. Outro exemplo de democracia consensual é judiciário com controle de constitucionalidade, que é um tema que a gente está vendo um pouquinho desse, vocês vão estudar mais para frente em constitucional. Controle de constitucionalidade, que é a capacidade... Constitucionalidade, que é a capacidade que o judiciário tem de não de ir contra o legislativo, de dizer que ele não vai aplicar aquela lei porque aquela lei é inconstitucional, né? Ou vai dar uma interpretação. Quem tem a última palavra sobre a interpretação de uma lei é o judiciário. Ou um poder, como tem na Europa os tribunais constitucionais, que não é exatamente poder judiciário, mas eles têm capacidade de ir contra a decisão da maioria. Então, isso é uma característica que gera mais consenso no sistema político. E os países que são mais majoritários não têm controle de constitucionalidade. Deixa eu ver outra aqui. Partidos. As democracias consensuais, no modelo do Lippert, são multipartidárias. Né? Por quê? Porque para você fazer maioria no Congresso, depois da eleição, você precisa juntar 2, 3 partidos para conseguir governar. E isso, necessariamente, vai forçar consensos políticos. Enquanto que democracias majoritárias são bipartidárias. E aí tem outras características que ele vai elencando. Se você olha o modelo do Lippert, o Brasil é um dos raros casos que está todo desse lado aqui. O Brasil é um país presidencialista, federalista, bicameral. Droga. Bicameral. Ou seja, você tem uma Câmara e um Senado, você tem 2 casas legislativas, que com poderes iguais, uma pode reverter o que a outra decidiu, porque tem países que têm 2 casas legislativas, mas uma casa é fraca, uma casa não manda, quem manda é a outra. O caso, de novo, da Inglaterra. A Inglaterra só tem uma casa legislativa na prática. Ou países como a França, que tem 2, mas o Senado não manda muito. Ou a Alemanha, que tem 2, mas o Senado é mais fraco do que a Casa dos Comuns. Então, você tem sistemas bicamerais versus sistemas unicamerais. Caso de Israel, por exemplo. Israel é um sistema unicameral, só tem uma casa, é o Knesset, só tem uma casa legislativa. O Brasil está todo desse lado. O problema das democracias consensuais é que elas têm uma dificuldade enorme em produzir decisões. E esse era o diagnóstico a partir do qual se dizia que o Brasil de 88 não ia funcionar. A democracia que a gente tinha criado não ia funcionar, porque o mesmo problema que estava lá em 45, que levou ao golpe da ditadura militar, continuou na Constituição de 88 e continuou de maneira muito mais agravada, porque a gente passou a ter não 2 níveis de federação, mas 3. Criou-se o município, que é mais um nível ainda de consenso que você precisa no nível federativo. A gente não tem uma Constituição, a gente tem uma Constituição e não é qualquer Constituição, não. É uma Constituição grande e detalhada, o que dificulta mais ainda o processo decisório. A gente tem um controle de constitucionalidade, vocês vão estudar ano que vem, que envolve 2 tipos de controle de constitucionalidade diferentes, que é o único país que combina o difuso e o concentrado. Vocês vão estudar o que é isso ano que vem, mas é outro fator de
de dificuldade no processo decisório. Você não consegue decidir nada porque o judiciário está sempre se metendo no assunto. Você tem um sistema multipartidário, e não é qualquer multipartidarismo, não. É o maior multipartidarismo do mundo, que não se justifica de forma alguma. Né? Se você vê os países europeus que são multipartidários, Alemanha, França, até Portugal, Espanha, eles têm 4, 5 partidos efetivos só no Congresso Nacional. Para governar, você precisa fazer coalizão de 2 partidos, no máximo 3, para conseguir formar maioria para poder governar. No Brasil, a gente tem mais de 20 partidos representados no Congresso Nacional, que não se justifica do ponto de vista da sociedade brasileira, porque a gente não tem clivagem social para justificar esse tipo de partido. Né? A Índia, que é um país que tem muito mais clivagem social do que o Brasil, não tem estudo de partido. E é uma coisa assim, enfim, eu não vou explicar por que é assim, mas é um problema. O maior problema do sistema democrático brasileiro é os partidos que a gente tem. E esse número excessivo de partidos dificulta muito o processo decisório. Né? E são partidos, esse é o ponto do trabalho do Fernando da Argelina, que não tem identidade partidária nenhuma. Tirando o PT um pouco e os partidos de esquerda pequenos, o resto do sistema político não tem identidade nenhuma. O nego não vota no PP porque ele acredita na plataforma política do PP, ou do PL, ou do PRTB, ou o que quer que o valha. Né? São todos assim, partidos que sem nenhuma representatividade social. E aí, qual era o diagnóstico do sistema político na época, dos autores? Era de que isso ia levar à paralisia decisória e a negociação de balcão, onde os deputados, os senadores, eles atuariam no Congresso Nacional de maneira completamente isolada. A negociação entre executivo e legislativo se daria no balcão, com um deputado individual. Né? O presidente chama, precisa aprovar essa lei. O que você quer para votar na lei que eu quero aprovar? Eu quero dinheiro lá para minha escola, lá no interior da Paraíba. Ou eu quero verba para comprar trator no Mato Grosso. Era uma negociação uma negociação de balcão, que era mal vista e que dificulta o processo decisório, porque você não negocia com 513 parlamentares. Né? O sistema não funciona assim, porque qualquer minoriazinha consegue bloquear as decisões. Então, o diagnóstico todo era de que isso aqui não ia dar certo. Aí veio o governo Fernando Henrique. E isso tudo num contexto onde teve impeachment do Collor, né, onde teve o Sarney, que foi um caos, o governo do Sarney. Então, a gente achava que ia voltar para ditaduras. Valendo, assim, pessoal, isso não vai dar certo. Aí veio o trabalho da Fernanda e da Argelina, que já vinham fazendo essa pesquisa desde 92, e veio o governo Fernando Henrique, que mostrou que é possível, sim, você ter mecanismos que induzem a cooperação dos atores no Congresso Nacional e que o Poder Executivo é um ator hegemônico que consegue induzir o comportamento dos deputados, negociando não do ponto de vista do indivíduo, mas do ponto de vista do partido. Que os partidos políticos brasileiros funcionam, sim, como partidos no Congresso Nacional, na esfera legislativa, não na esfera social. Né? Ninguém se identifica com esses partidos que estão aí. Mas, no ponto de vista do Congresso Nacional, eles conseguem fazer isso. E como é que eles conseguem fazer isso? Como é que eles conseguem mostrar isso? Eles foram fazer pesquisa empírica. Vamos ler aqui o parágrafo, que eu pedi para vocês lerem para responder. O longo processo de redemocratização vivido pelo Brasil foi acompanhado de intenso debate institucional. Para muitos analistas, a consolidação da democracia em gestação pediria a rejeição da estrutura institucional que presidira a mal-sucedida experiência democrática anterior, o regime de 45. No decorrer deste debate, a forma presidencialista de governo e as leis eleitorais se constituíram no alvo privilegiado das propostas de reforma institucional. Não é à toa que tentaram instaurar o parlamentarismo no Brasil, né, para tentar resolver esse problema da paralisia decisória. O presidencialismo deveria ser preterido em função de sua tendência a gerar conflitos institucionais insolúveis, enquanto a legislação partidária deveria ser alterada com vistas à obtenção de um sistema partidário composto por um número menor de partidos. Isso aqui ainda está na agenda, viu? Né, recentemente vai juntar agora o PSL com democratas, e tem uma série de reformas no sistema eleitoral que estão forçando a que os partidos se juntem, porque senão eles não vão conseguir vencer cláusulas de barreira e vão desaparecer. O PSOL tá para desaparecer, viu, gente? Ele vai ter que se juntar com alguém, senão ele não vai conseguir ultrapassar a cláusula de desempenho eleitoral.
Mas, enfim, esse era o diagnóstico. Fala. Eu só fiquei com uma dúvida, que foi em relação ao seguinte. Eu entendi a crítica deles ao presidencialismo, que eles falam basicamente, eu entendi, eu não sei se a palavra certa é abuso, mas um abuso no poder executivo em relação ao legislativo. Mas aí, no final, eu não entendi se eles queriam realmente voltar para o parlamentarismo ou se, sei lá, O trabalho mexer na Constituição para diminuir o poder executivo. Qual seria? O trabalho deles não tem nada de propositivo, tá? Eles não estão querendo dizer, o presidencialismo é melhor, o parlamentarismo é melhor, a gente tem que reformar aqui, a gente tem que reformar ali. O trabalho deles é simplesmente pegar a teoria que diz que o presidencialismo não funciona e que os partidos políticos no Brasil não funcionam, e funcionam no sentido de não produzem decisões, tá? Não conseguem se organizar. E eles vão mostrar com a pesquisa deles que isso está errado. Eles funcionam sim. Eles conseguem produzir decisões. Você consegue ter governabilidade no Brasil. Né? Esse debate é o debate da governabilidade. Essa literatura que eles estão falando aqui no primeiro parágrafo falava que o Brasil era ingovernável do jeito que ele era, porque o presidencialismo, né, não consegue produzir, como ele fala aqui, tendência a gerar conflitos institucionais insolúveis. E os partidos também não conseguem produzir governabilidade, porque a gente tem muito partido no Brasil. Aí eles vão, ok. Então, essa é a teoria. A teoria é: o presidencialismo não funciona no Brasil, o sistema partidário não funciona no Brasil, e não funciona nesse sentido específico, tá? De produzir decisões. Não se consegue produzir decisões no presidencialismo brasileiro. Aí eles vão pegar e vão analisar a votação no Congresso Nacional. E como é que funciona a relação entre o executivo e o legislativo na prática. E aí eles vão coletar dados. Deixa eu ver se eu chego nos dados deles aqui. Eu vi que tem até uma parte que ele fala que quando o poder executivo é menor, o presidente ele é meio que obrigado a prestar acordos com o legislativo. Mas quando é o contrário, no caso com o executivo, né, as pessoas têm que buscar apoio do executivo. No caso, ficam à mercê do presidente, e aí isso causa problemas, né? Foi isso que eu entendi. Exatamente. Diferente do regime de 45 a 64, o novo regime que a gente existem ferramentas que o Poder Executivo possui, que ele não possuía antes, para forçar o Poder Legislativo a cooperar com ele. Por exemplo, medida provisória. Medida provisória é poder legislativo que o Executivo tem. Ele pode interferir na agenda do Congresso Nacional, controle de agenda. É isso aí, João. Essa é a expressão. Ele consegue controlar a agenda do Congresso Nacional. Existem mecanismos que o presidente da República tem para interferir no processo decisório do Congresso Nacional. Medida provisória, você tem pedido de urgência que tira um projeto que está sendo votado em comissão e traz para o plenário para ele ser votado no plenário, chamado pedido de urgência. E mais do que isso, existem mecanismos partidários que fazem com que exista um controle sobre a agenda do Congresso Nacional, que não é uma coisa caótica. Existem instituições lá dentro que organizam a coisa. E essas instituições são partidárias. A mesa diretora, a presidência da Câmara, a presidência do Senado, o colégio de líderes, todas essas instâncias decisórias são eles que organizam a agenda do Congresso Nacional. E aí o Executivo pode induzir a cooperação através, além das ferramentas legislativas que eu falei para vocês, através, por exemplo, da distribuição de cargos e ministérios para os partidos da coalizão. Aí ele consegue criar uma coalizão, um cartel legislativo, para usar a expressão do Otávio Amorim, que faz com que os partidos cooperem. E aí vem o passo seguinte da pesquisa, que é tudo bem, os partidos podem estar junto com o presidente da República, ele pode conseguir criar uma coalizão de governo, mas os deputados não obedecem aos partidos. Esse era o diagnóstico da época. Os deputados eles não obedecem ao seu partido político, eles fazem o que eles querem, eles trocam de partido, eles votam do jeito que eles querem, eles obedecem os seus interesses regionais, né? Os deputados votam de acordo com seus interesses do seu estado, eles obedecem ao governador e não ao seu partido, mas ao seu governador, na hora de conseguir recurso para o Estado. Tinha toda essa discussão. Aí eles vão, tá bom, se o que vocês estão dizendo é verdade, então vamos olhar como é que os deputados votam. Porque se eles votam de maneira completamente aleatória e separada, então a sua teoria está correta. É isso que é o teste empírico falseável do Popper, entendeu? Ele está tentando testar para ver se é falso ou se é verdade. Para tentar falsear aquilo que a teoria está dizendo.
Se por outro lado, os deputados votarem junto com seus partidos, junto com a sua liderança partidária, então a teoria está errada. Então os partidos estão funcionando no Congresso Nacional. Aí eles vão ver as votações, se não me engano, essa parte aqui agora. Aqui tem um pedacinho. Né? A probabilidade de um parlamentar qualquer vote com a liderança do seu partido é de 90%. Né? A probabilidade do PT é de 97%. Do PMDB, que era o partido mais avacalhado nessa época, hoje em dia é o PP, o PL, são os mais avacalhados. Está na ordem de 85%. Então, os parlamentares são fiéis ao seu partido, sim. E muitas vezes contra o interesse do seu Estado. Eu estava reparando a votação da PEC recente que teve aí, olhei como se comportaram os parlamentares do Amapá. Se você for olhar a PEC da... Qual é essa PEC que está de votação agora? Dos precatórios, a PEC dos precatórios. Se você for olhar como é que votaram os deputados federais aqui do Amapá, eles votaram com seus partidos. A esquerda votou de um jeito, a direita votou de outro. Né? Quer ver? Não vai demorar muito para eu achar esse dado. Mas é assim, eles não se comportam, mesmo quando é coisa do interesse do Estado, eles não votam junto com o seu... eles não se agrupam por região, por Estado. O maior indicativo do comportamento de um parlamentar no Congresso Nacional Brasileiro é o partido dele. Né? Ele vota junto com o seu partido, na maior parte do tempo. Isso significa que existe, sim, uma lógica partidária no sistema político brasileiro. Isso significa que isso gera previsibilidade no comportamento desses parlamentares, ou seja, racionalidade para o sistema. Isso significa que é possível, sim, um presidente da República governar desde que ele monte uma coalizão e ele consegue montar essa coalizão usando os instrumentos que ele tem, seja os instrumentos constitucionais dele, medida provisória, pedido de urgência, orçamento, que a colega estava falando. No Brasil, várias matérias orçamentárias, de lei orçamentária, são de prerrogativa exclusiva do Poder Executivo, ou seja, os parlamentares não têm competência para iniciar um projeto de lei naquela área, só o Poder Executivo pode. O Congresso Nacional vota, né? Ele pode negar ou ser a favor ou contra, mas quem inicia é o Poder Executivo, principalmente na área de burocracia, da administração pública, coisas que envolvem a atuação do Estado. Então, a maior parte da agenda de orçamento está nas mãos do Executivo, não está nas mãos do Legislativo. E mesmo depois de aprovado, o Executivo pode contingenciar a verba e não liberar o dinheiro. E também isso é outra moeda de barganha que o Poder Executivo tem para forçar, a cooperação do Legislativo. Né? A gente vê isso direto nas reportagens aí, a coisa do orçamento secreto, que está aparecendo, tudo isso daí está na mão do Executivo. Se o Executivo não quiser liberar, professor, não libera. Fala, João. Poderia também ser uma outra ferramenta a questão do presidente poder nomear as pastas e tudo mais? Exatamente. Ele nomeia as pastas, ele distribui elas para a coalizão de governo, para os partidos que estão junto com ele. Né? Então, o Ministério da Saúde vai para o PMDB, o Ministério da Economia vai para o PSDB. Enfim, ele vai dividindo de acordo com a coalizão. E isso numa lógica partidária, isso que é importante. Né? Agora é o PP e o PL que estão no governo. Então, Casa Civil vai para o PP, Ministério da Economia vai para o PL, e vai dividindo dessa forma. E aí esses partidos, essas lideranças partidárias, por sua vez, mantêm as suas bases no Congresso Nacional de maneira fiel. Né? Porque os parlamentares vão votar junto com a liderança e essa liderança, por sua vez, vai estar participando do governo nos ministérios, nos cargos que o Poder Executivo tem esse poder para distribuir. Isso gera governabilidade. E que não é coisa pouca, não, governar esse país, porque a gente tem muita instância decisória e muito lugar onde pode ter veto. Então, é um problema. Tem outros problemas que advêm disso. Que eu não quero entrar tanto na discussão sobre teoria de presidencialismo de coalizão, que não é matéria de RI. O que eu quero que vocês notem é como que ele construiu a pesquisa dele a partir de uma hipótese, de uma teoria, né, que diz que o presidencialismo não funciona e que os partidos no Brasil não funcionam como partidos. São esses dois pontos principais. Né? Se você quiser colocar como hipóteses falseáveis, para usar a expressão do Popper, vamos descer aqui. Hipótese 1. Presidencialismo
inviável, pois não produz cooperação com o legislativo. Alguma coisa assim. Hipótese 2, os partidos políticos brasileiros não se comportam como partidos políticos. Você pode testar essas duas hipóteses. E eles construíram a pesquisa deles para testar essas duas hipóteses. Né? A primeira, eles conseguem desmentir com os dados deles, eles conseguem falsear a primeira hipótese com os dados deles sobre os poderes de agenda do presidente da República e como é que ele interfere no legislativo, produzindo cooperação entre executivo e legislativo. Desde que o presidente da República queira fazer isso e não seja um louco. E todos eles são levados a fazer isso. Mesmo o Bolsonaro, que é doido, o Centrão amarrou ele, trouxe ele para conseguir gerar essa cooperação entre as duas instâncias. A única que não conseguiu fazer muito isso foi a Dilma. A Dilma deu problema aqui por causa da Lava Jato. Aí o Legislativo se rebelou contra ela, porque né, ela não segurou a Polícia Federal, ela deixou a Polícia Federal trabalhar, e aí todas as lideranças do Congresso Nacional na época estavam sendo investigadas no Lava Jato, muitos foram presos, Eduardo Cunha e tal, enfim, outra história. O fato é que essa era a hipótese, e aí ele testa essa hipótese, falseia ela, mostrando os mecanismos que não existiam em 46 e que existem agora, onde o presidente da República consegue induzir a cooperação do Congresso Nacional. E a hipótese 2, de que os partidos políticos não se comportam como partidos políticos no Brasil, que era uma coisa corrente, né, no debate político do período, eles também mostram que está errado. Eles mostram que está errado com esse dado aqui. Eles se comportam como partidos, sim. Eles votam juntos. Isso é ser partido político. Todo mundo votar junto, trabalhar junto para um objetivo. Eles não se comportam como partidos políticos na sociedade, mas na esfera legislativa eles se comportam como partidos políticos. E isso gera governabilidade. Tá? Esse é o mais importante que eu queria que vocês pegassem nessa pesquisa. Né? Se vocês quiserem, a gente discute presidencialismo de coalizão aqui. Eu adoro o tema. O Fernando está na minha banca de mestrado. Eu estudo bastante legislativo também. Se vocês quiserem, tiverem curiosidade sobre esse assunto, a gente discute mais. Mas o que eu queria para a aula de hoje é vocês entenderem como é que é uma pesquisa empírica nesse registro, né, que a gente está trabalhando, que é o registro científico. É a preocupação de descer para o indivíduo, para o comportamento do indivíduo. Ele vai olhar como é que o parlamentar vota, na prática, e no agregado. Ele pega esse dado para todo o Congresso Nacional do período, para todos os deputados da Câmara dos Deputados nesse período. Ele pega o voto do líder partidário e compara com o voto dos demais deputados. E aí você verifica que funciona. Professor, inclusive ele aponta vários fatores para que o parlamentar não haja de forma individual, né? Sim, se ele agir de forma individual, ele se ferra, ele não consegue dinheiro, ele não consegue recurso para se reeleger, ele não consegue recurso do partido dele para se reeleger. Tem a coisa do fundo partidário também, que induz cooperação. Você precisa estar ligado com a tua liderança. Se você estiver indo contra a tua liderança partidária, você não recebe dinheiro quando for a época da eleição, pelo fundo partidário. Né? Quem manda no dinheiro do partido é a liderança partidária. Você não consegue que seu projeto de lei seja avançado, se colocado para ser votado na Câmara, porque quem controla a pauta de votação é o presidente da Câmara, é a mesa diretora e o colégio de líderes. Então, todas essas ferramentas induzem ao comportamento partidário do deputado individual. Enquanto que a teoria, antes disso, dizia que não, que o deputado individual se comportava do jeito que ele queria. Ele fazia o que ele queria, que o partido não importava. Né? Se ele não gostasse, ele trocava de partido. Ele, na verdade, ele votava com o governo de Estado. Quem mandava no deputado era o governador, não era o partido dele. É por aí mesmo, João. É super interessante a pesquisa. Né? Mas o que eu quero que vocês notem é como é que é a relação da teoria com a metodologia. Ele pegou a teoria sobre o presidencialismo da época e sobre os partidos da época, criou essas duas hipóteses e desenhou um experimento para testá-las na prática. E aí ele consegue comprovar que essas teorias estão falsas, elas não estão funcionando da forma como se esperava que elas funcionassem. Né? Existe, não quer dizer que a teoria esteja completamente errada, tá? Existe, de fato, problemas de governabilidade no Brasil que são gerados por esse sistema, no mínimo de custos do processo decisório, porque isso sai caro.
Né? Vide o aumento brutal que teve agora na verba parlamentar para do fundo partidário, e coisas como o mensalão, coisas como o orçamento secreto agora, essas coisas é o custo que isso gera, tá? Porque o presidente da República precisa liberar dinheiro para fazer isso funcionar. Nessa pesquisa hoje em dia é fácil de fazer, porque está tudo na internet, mas na época que eles fizeram não tinha nem internet, então eles tiveram que ir lá no Congresso Nacional e anotar a votação, ver como é que os caras estavam votando. Tá bom? Vamos para o segundo texto. O segundo texto é mais interessante para vocês que são de RI. Eu não quis colocar ele para vocês analisarem, porque é um pouquinho mais difícil de entender a teoria ali, mas eu queria falar um pouco dele para vocês também. Mas vocês têm mais alguma pergunta do texto do Fernando da Argelina? Ou um comentário? Então vamos lá. O segundo texto é esse aqui: incumprimento protecionista no mercado único da União Europeia. Existe uma teoria que vocês vão estudar na disciplina de integração regional sobre os blocos de integração regional, Mercosul, União Europeia, a ALCA, que nunca foi criada, mas que sempre está na agenda, como é que é aquela do Canadá, México e Estados Unidos? Me falhou agora a memória. A zona de livre comércio dos países do norte, como é que é? Caiu energia? Vocês estão me ouvindo? Égua. Então, professor. Ele foi embora, mano. Pessoa que não tava ouvindo. Então caiu lá, né? Pode ser também. Aqui ficou fraco, mas não chegou a cair.
Ele falou que vai tentar voltar. Foi uma fase lá, mas parece que já voltou antes. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Aí, vamos lá. Enquanto tem luz. Caiu e voltou. Caiu uma fase e voltou. Tá? Isso é um drama. Vamos lá. O segundo texto, que é sobre a União Europeia, ele se baseia numa teoria que vocês vão estudar com mais calma mais para frente, que é a teoria da integração regional. E aí tem várias explicações por que a integração regional ocorre, quando ela ocorre, como ela ocorre. E uma dessas explicações é a explicação liberal mais clássica, que é o fato de que a integração regional ela é um processo virtuoso que vai acontecer em função da integração econômica. A economia que puxa, né? Quanto mais interligado está o mundo, quanto mais a globalização avança, mais passa a existir uma necessidade de integração política e institucional, regional, para poder regular as relações econômicas, porque o capitalismo avança e aí você precisa de regulação, do ponto de vista supranacional, e aí você tem os vários processos de integração e de criação de blocos regionais. Essa é a teoria em linhas muito gerais, tá? E aí, dentro dessa teoria, existe um modelo. Deixa eu abrir aqui o Word de novo. Nesse modelo, você tem estágios de integração regional. E a teoria prevê que você vai avançar de um estágio para o outro, cada vez integrando mais os países nas relações internacionais, criando novas instituições para regular as relações econômicas. Essas novas regulações vão trazer mais integração econômica. Aí essa integração econômica vai puxar mais regulação e é um processo que, né, um vai puxando o outro por aí. E aí, nesse modelo, existem essas fases. Né? Então, você tem vários blocos, cada um está numa fase de integração diferente. A primeira fase é a fase da zona de livre comércio, onde os países estabelecem que é possível ter livre circulação de bens e serviços entre os países do bloco regional. É o estágio, por exemplo, que está a zona de livre comércio dos países do norte, do Canadá, México e Estados Unidos. Deixa eu lembrar aqui o nome que está me fugindo a memória agora. É o antigo NAFTA. É o NAFTA. Só que agora eles colocaram outro nome, né? O USMCA, uma coisa assim, o USCA, uma coisa assim. Eles mudaram em 2018. Mas eles dizem que é o NAFTA ponto 2, né? Ponto 2. É para tentar incluir alguns outros países, com certeza. E aí você tem livre circulação de bens e serviços, não de pessoas, né? Porque americano não quer mexicano entrando no país sem controle, não. Mas esse é o primeiro passo. O segundo passo seria a união aduaneira, que que surge quando você passa a ter uma política de tarifa externa comum. Né? Aqui na zona de livre comércio, você tem uma política tarifária interna comum. O que é a política tarifária interna comum? Mesmas tarifas para importar bens dentro do bloco. Qual seja, tarifa zero. Né? Você consegue importar bem do México, nos Estados Unidos ou do Canadá sem pagar imposto nenhum, sem pagar imposto de importação e imposto de exportação. Na União Aduaneira, você tem uma política, você tem livre circulação de bens e mercadorias, serviços. Você teria a mesma coisa, mas política tarifária externa comum. O
que é a política tarifária externa comum? É uma... Ah, não está compartilhando. É uma política tarifária onde os países praticam as mesmas tarifas para importar bens de fora do bloco ou exportar bens para países de fora do bloco, mas principalmente importar, tá? Que é para fazer protecionismo em bloco. É como está atualmente o Mercosul. Né? O Mercosul ele tem com várias exceções, mas ele tem uma política externa, uma tarifária externa comum, que é a chamada TEC, Tarifa Externa Comum do Mercosul, que impõe restrições à importação de bens de outros países, como, por exemplo, carros. Né? Você não compra carro importado no Brasil, nem na Argentina, nem no Uruguai, nem no Paraguai, enfim, nos países do Mercosul. Por quê? Porque existe uma política tarifária externa comum que torna muito caro você comprar carro importado, justamente para favorecer a indústria local, para favorecer a indústria dos países do Mercosul. Então, seria o segundo estágio da zona de livre comércio, a união aduaneira. O terceiro estágio seria... como é que era? O terceiro estágio, é o mercado comum. Eu peguei meu caderno aqui de geografia. Eu já tenho ideia, então essa é uma teoria que está em vários lugares, mas é uma teoria de RI, que é antiga. O mercado comum é depois da união monetária, se não me engano. E depois união política. Porque tem algumas variações disso aqui, tá? Mas vou colocar desse jeito para vocês. A união monetária, você tem livre circulação de bens, serviços, você tem uma livre circulação de bens e serviços mais a tarifa externa comum, ou seja, uma política tarifária do bloco, né? E depois disso você tem moeda comum. Né? Basicamente é isso. Você tem um sistema financeiro monetário comum a todos os países. É o estágio da União Europeia. A União Europeia está mais para o mercado comum. A gente vai falar de mercado comum. Então, você tem tudo isso aqui, mais a moeda, mesma moeda. A mesma moeda implica em uma série de coisas, tá? Implica em políticas de juros, implica em políticas de gastos, de Estado, tudo tem que estar alinhado para você ter uma moeda comum. Então, é o próximo estágio, que implica em você ter os outros dois estágios já avançados. Aí, o terceiro estágio, mercado comum, implica em tudo isso aqui, mais livre circulação de pessoas. Circulação de pessoas, onde as pessoas podem circular livremente entre os países sem precisar de controle de alfândega. Né? Esse aqui é o estágio da União Europeia. Mercado comum, porque você tem livre circulação de bens e serviços, você tem livre circulação, você tem política tarifária externa comum, política alfandegária, não só tarifária, mas questão aduaneira, de limitações não tarifárias à importação, que inclusive eles tratam no texto. Por exemplo, limitação para importar carne de um país que está com problema de vaca louca. O bloco inteiro estabelece isso de forma coletiva. Os países não negociam individualmente essas coisas. Moeda comum, né, que vocês conhecem lá na Europa, é o euro, e mercado comum, que você passa a ter com a livre circulação de pessoas. E, por fim, a união política. Na união política é um momento ideal que não existe ainda no mundo inteiro. Talvez o exemplo seja os Estados Unidos, onde você passa a ter um Estado comum, realmente um país. Você deixa de ser vários países e passa a ser um país só. As instituições supranacionais passam a dominar a política e você não tem mais um bloco regional e você passa a ter um país novo. Tá? Isso aqui que seria a união política. Não existe nenhum que tenha chegado nesse estágio. Talvez os Estados Unidos no século XVIII, foi meio isso aqui lá, né? Você tinha uma confederação de países, as 13 colônias, as ex-13 colônias, que depois se juntavam num país só. Aí tá, essa é a teoria. No texto, eles vão colocar essa teoria a teste, de certa maneira. Por quê? Porque eles vão verificar política protecionista dentro do bloco. Por essa teoria, a União Europeia estaria aqui, né, no mercado comum, como a colega lembrou. Se ela está no mercado comum, isso aqui tudo está resolvido já, na teoria. Né? Você tem livre circulação de bens e serviços, você não tem tarifas entre os países, ou limitações à compra e venda de bens entre os países do bloco, você tem tarifa externa comum, você tem a moeda comum, e você tem livre circulação de pessoas. Eles vão olhar e vão descobrir que você não tem o mais básico em algumas situações no mercado da União Europeia.
você tem protecionismo sim na União Europeia, ainda, particularmente na área de produtos agrícolas. E aí eles vão pesquisar isso, mostrar isso, né, que mesmo a União Europeia, que seria o estágio mais avançado que a gente tem hoje desse negócio aqui, lá ainda tem protecionismo, ou seja, isso aqui ainda não está resolvido lá completamente. Aí eles vão usar isso como? Eles vão olhar os mecanismos de denúncia que os países têm quando eles descobrem que está tendo protecionismo em relação ao produto que eles revendem. Né? São dois mecanismos. O mais antigo, que é um mecanismo via Comissão Europeia, que é o órgão executivo máximo da União Europeia, o país denuncia, olha, aqui no meu país eu não estou conseguindo vender morango, aqui na Espanha eu não estou conseguindo vender morango para a França, porque a França está proibindo a entrada de morango espanhol lá de maneira unilateral. Ou então a Espanha está cobrando uma tarifa que viola a lógica da zona de livre comércio, fazendo com que o morango espanhol custe mais caro que o morango francês. Né? Então, você está tendo protecionismo do morango francês dentro da União Europeia. E esse é um mecanismo. O outro mecanismo é um mais recente, que eles chamam de Solvit, que é um mecanismo local onde você faz a denúncia também. É a mesma coisa, só que a denúncia é feita em outro sistema. É de 2002 esse sistema. A coisa ficou tão complicada lá que eles começaram a criar esse tal desse Solvit que facilita as denúncias, tá? Você não precisa ir até a Comissão Europeia fazer a denúncia, você pode fazer a denúncia num órgão da União Europeia local que chama o tal do sistema Solvit. Aí eles foram olhar todas as denúncias que foram feitas no Solvit para saber se de fato você tem uma zona de livre comércio na União Europeia ou não. Ou é uma coisa... Ou até que ponto a teoria está falsa, a teoria não corresponde à realidade. De novo, eu quero que vocês foquem no aspecto metodológico. E aí eles vão olhar as denúncias, né? E aqui tem algumas conclusões. Vamos olhar as conclusões só para vocês verem rapidamente aqui, quem não leu o texto, que era um texto adicional que eu botei para vocês. Né? O quadro 1 apresenta os diferentes tipos de barreiras encontradas pelas empresas e a respectiva porcentagem. Né? Dos 1.395 obstáculos reportados por empresas, ou seja, 407 casos, dizem respeito a problemas na área de legislação relativa à liberdade de circulação de bens, ou seja, tem alguma lei local que interfere na circulação de bens e serviços entre países da União Europeia. As próprias empresas fazem as denúncias no Solvit, tá? No sistema da comissão, o país tem que fazer a denúncia. No sistema do Solvit, a empresa pode fazer a denúncia. Se a esses adicionarmos as violações de direito comunitário por discriminação na aplicação de impostos e no tratamento aduaneiro de mercadorias, ambos com impacto na efetiva liberdade de circulação de bens, porque distinguem os produtos em função da sua nacionalidade, verificamos que mais da metade das barreiras encontradas pelas empresas europeias no mercado interno e reportadas ao Solvit dizem respeito a obstruções às trocas intracomunitárias de produtos. Né? Tem protecionismo na Europa. É isso que ele está dizendo aqui. Aí vamos olhar aqui o quadro. O quadro fica legal de ver as coisas. Né? Tipos de barreiras reportadas pelas empresas. A maioria é liberdade na circulação de bens e impostos e tratamento aduaneiro. Ou seja, aqui é restrição, né? não tarifária. Restrição, por exemplo, não pode entrar vaca inglesa na França porque a vaca inglesa na França está com alguma restrição em função de vaca louca. E essa aqui pode entrar, mas vai pagar um imposto diferenciado, vai pagar mais. Né? E aí tem o resto aqui. Liberdade de circulação de serviços. Né? Tem algum impedimento aqui para eu vender meu serviço bancário, por exemplo, um banco espanhol que não consegue se estabelecer uma sucursal na Itália porque tem alguma restrição ali que está impedindo. Tudo isso aqui viola a teoria que diz que isso aqui já ia estar completamente resolvido quando você chegasse aqui. E de fato não está. E aí é legal o texto porque ele vai mostrar quais são as principais áreas onde tem restrição à política de livre comércio dentro da União Europeia. E a principal delas, o que vocês acham que é? Se alguém leu o texto, tem algum palpite para dar? Onde é que tem na Europa? Vamos lá, quem está acompanhando notícias sobre a União Europeia e Mercosul? Reino Unido. Fala? Reino Unido? Não o país, mas o Reino Unido nem está mais na União Europeia. Mas restrição, qual área, qual tipo de serviço, ou produto, ou indústria,
Onde é que tem mais protecionismo no sentido de atividade econômica? Qual é a atividade econômica onde aparece mais protecionismo na Europa? Ah, tá aqui a resposta. Não vou mostrar para vocês ainda. Que é um problema que a gente está enfrentando também nas negociações entre a União Europeia e Mercosul agora, porque eles não querem liberar isso para a gente aqui do Brasil. A maior área, gente, é indústria agroalimentar, tá? É a parte agrícola. Isso tem tudo a ver com, por exemplo, essa direita francesa que está na área mais agrícola, que é contra a União Europeia, que é contra a globalização, contra a integração. É esse mundo agrário que é muito restritivo ao comércio internacional, à globalização, porque a indústria agroalimentar, ó, porque não consegue concorrer, né? O frango francês não concorre com o frango brasileiro. O morango francês não concorre com o morango espanhol, se for uma coisa feita de livre comércio mesmo. Né? Eles não têm... É muito caro produzir morango na Espanha comparado com o Brasil. Então, a área de maior protecionismo é a área agroalimentar. Seguido, curiosamente, pela área automobilística também, porque a indústria automobilística europeia ela é muito nacional, e ela tem muito a ver com o nacionalismo, né? Você tem a Renault na França, você tem a Mercedes-Benz e a Volkswagen na Alemanha. Então, essas montadoras, elas têm muito orgulho nacional, estão muito ligadas aos governos, né? Eles financiam campanhas e tudo. Então, eles procuram aonde eles conseguem restringir a importação de automóveis de outros países para manter sua reserva de mercado dentro do seu país. Comportamento altamente nada a ver com bloco, né, com integração regional, isso aqui. E aí tem indústria de saúde, que é basicamente a indústria de medicamento. Né? A França e a Alemanha disputam muito essa área aqui. A Pfizer é uma empresa alemã, quer dizer, é uma multinacional, mas ela tem origem na Alemanha. Você tem a Merck, você tem a indústria química na França, que produz muito medicamento, ela também é muito famosa. Então, essas são as principais áreas, olha, onde você tem protecionismo na União Europeia. Por isso, eu quero que vocês vejam a relação da teoria com a pesquisa empírica. Né? A hipótese da teoria, que a teoria informa, é a de que, uma vez que você chegou no mercado comum, você já tem uma zona de livre comércio completamente desenvolvida e completamente efetiva e em funcionamento. E aí você vai pegar o caso mais extremo, que é o caso da União Europeia, e você vai ver que não tem isso aqui resolvido, não. Né? Existe muita coisa que está avançada, mas tem muita coisa que está travada, que ainda tem protecionismo lá. Deu para entender? Depois leia o texto, quem não leu ainda, para vocês verem, o setor agroalimentar. Essa discussão está super importante agora, porque o Mercosul está negociando em bloco com a União Europeia para tentar liberar o comércio de produtos e tal. A gente quer vender produtos agrícolas e produtos primários para a Europa sem pagar tarifa, de maneira mais livre, porque a gente paga imposto para vender as coisas para lá, muito caro, não consegue concorrer com a indústria local. E eles querem vender produtos industrializados para a gente, principalmente carro. Né? E o Brasil não deixa, porque aqui a gente tem uma política protecionista com a indústria local na área automobilística. A indústria de automóveis do Brasil é totalmente local no Mercosul. A gente não compra carro importado aqui. E outras coisas, né? Saúde, né? Outras áreas aí. E aí o Brasil não quer liberar de um lado e a União Europeia não quer liberar do outro. Então tem essa disputa entre os blocos também aparece dentro do bloco. O próprio Mercosul, na sua política, que a gente, em tese, está numa união aduaneira, na sua política tarifária externa comum, existem várias exceções. Existe um anexo na TEC, na tarifa externa comum, que diz assim, esses produtos não obedecem à TEC, não obedecem à tarifa externa comum. Né? Tem uma série de exceções aqui também. Então, a gente é uma união aduaneira imperfeita, diz a teoria. Mas, enfim, o que eu quero que vocês, não é nem tanto que vocês entendam a teoria, porque vocês vão estudar isso aqui, mas entender como é que a pesquisa foi feita e como é que você pensa essa pesquisa. Você pega a teoria e você tenta desmentir ela. Você pega o caso extremo, se você conseguir provar que está errado no caso extremo, né, fica melhor ainda a sua demonstração empírica, o seu achado. Esse texto é excelente, publicado numa das maiores revistas científicas do Brasil, que é a revista Dados.
Depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre revistas científicas, tá? Também como é que funciona essa coisa da publicação em revistas científicas. Enfim, como é que é esse processo de você escrever um artigo, mandar para uma revista, ser avaliado, né? Manda de volta, você tem que fazer correção, né? A importância que isso é na vida acadêmica, viu? Tá? Aí aqui, metodologia quantitativa de regressão. Isso é que vocês vão estudar em metodologia quant, em econometria. Mas é a mesma coisa, ele está mostrando aqui o que mais aparece, né, em termos de protecionismo dentro da União Europeia. Tá? Dúvidas? A Alice ainda está abismada com o negócio lá do Fernando sobre a falta de direito no trabalho deles de ciência política? Não, eu só entendi que tinha sido na prática. Outra coisa que eu lembrei agora foi a questão tributária, direito tributário, né? Que ele diz que é competência privativa do executivo, só que só é privativo em relação ao território. O legislativo pode propor. Mas, enfim, pode propor? Eu nem sei como é que tá. Vamos olhar a Constituição. Eu sei, porque eu estudei 2 anos essas competências para a prova da LAP. Aí. Ah, eu 2 tá. anos nesse concurso. Aí eu manjo um pouquinho, né? Mas é só uma questão mais legislativa. Com certeza. Mas assim, no plano macro, assim, eu tenho certeza que em detalhe o Poder Legislativo tem muita capacidade de interferir. E hoje em dia, inclusive, já tem umas reformas que foram feitas que o orçamento impositivo, tem uma parte do orçamento federal que o Poder Legislativo, quando ele determina que se mande aquele dinheiro, o Executivo não pode mais contingenciar. Antigamente, o Executivo podia segurar o dinheiro e falar, não vou pagar isso aqui, não. Hoje em dia, não. Tem essa obrigação em algumas áreas. Então, tem variação isso aí. Mas, de modo geral, Thalissa, o governo tem muito controle sobre o orçamento, o executivo, tá? Tanto estadual quanto federal. Controle sobre... Para mim, foi bem esclarecedor esse texto, né? Porque eu tinha uma outra visão. Eu pensava mais que o legislativo tinha um pouquinho mais de poder, mas olhando assim, com a pesquisa, observando, de fato, o executivo ele tem as suas interferências. Quem libera a verba, quem manda pagar, é o ordenador de despesa, que você está estudando para o concurso, essa expressão, né? O ordenador de despesa. Aí, se ele quiser segurar, ele tem vários momentos durante o processo de pagamento de um negócio que ele pode segurar. Óbvio que se ele faz isso, ele está comprando briga com o deputado, né? No nível estadual, ele está comprando briga com a LAP. No nível federal, ele está comprando briga com o Congresso Nacional. E aí ele corre o risco de ter a sua agenda política completamente travada no Congresso Nacional, porque o legislativo fala, tu não vai pagar, então também eu não voto mais com o governo. Saio da coalizão. Aí, então, é sempre uma negociação e tal. Mas a faca e o queijo estão na mão do executivo, viu? É ele que, apesar de que o legislativo é o grande poder na casa do povo, aquela coisa toda, né? Mas é muito difícil 513 deputados e 83 senadores concordarem com uma coisa para fazer. O poder executivo é um só, é o presidente da República. Então, o dilema de coordenação que tem no legislativo, o executivo não tem. Ele é o cara que tem a caneta na mão e o que ele decide sozinho. O executivo, o legislativo não, ele é muito atravessado por interesses diferentes, partidos diferentes. E isso dificulta a cooperação. E aí o executivo interfere no legislativo e fala, vota comigo que eu te dou verba, eu te dou cargo. Né? O que não é necessariamente uma coisa ruim, porque senão você não tem governabilidade mesmo. Você precisa ter alguma forma de coordenação política aí, senão não se faz nada. Mas, enfim, tem problemas com isso também. Tá bom? Eu acho que por hoje é só, até porque eu desliguei até o ar, que eu tô derretendo por causa da bronca da energia. E semana que vem a gente continua. Segunda-feira a gente vai para terça-feira é o Boaventura, tá? Vamos concluir o Boaventura. E quinta-feira a gente vai ler vocês vão ler o Geertz, para ver como é a episteme. A gente vai discutir primeiro a epistemologia, depois a gente vai para uma pesquisa na área da antropologia, que é completamente diferente. A antropologia não está preocupada com explicar o mundo, explicar o comportamento das pessoas, por que as pessoas fazem o que elas fazem. Né? No caso da ciência política, vocês veem que é muito claro, eles estão tentando explicar como que o parlamentar se comporta. Né? E no caso do texto de R.I.,
como que as empresas se comportam dentro da União Europeia, se funciona ou se não funciona a zona de livre comércio, se de fato você tem livre circulação de bens e mercadorias, se os atores econômicos conseguem comprar e vender o que eles quiserem sem pagar tarifa, sem nenhum tipo de restrição dentro da Europa. Essas são as perguntas da economia e da ciência política, tipicamente. Tá? Esse pessoal está preocupado em explicar como as coisas funcionam. Na antropologia não é nada disso. Né? Tem a ver mais com entender como que as pessoas percebem o seu mundo. Né? Qual é a sociabilidade, a cultura, qual é a cultura de um determinado grupo de pessoas, como é que elas percebem as relações sociais entre elas. E isso não implica que elas vão se comportar de uma maneira ou de outra, apesar de que isso vai ter influência. Mas você não está preocupado em explicar por que aquela determinada cultura se comporta daquela maneira, mas em entender como é que é a visão que aquela cultura tem de si mesma e do mundo. Então, é um trabalho muito mais descritivo, de descrever uma cultura, de descrever uma língua, uma cultura, do que de explicar por que aqueles indivíduos daquela cultura se comportam daquela maneira. Isso a antropologia não consegue mais fazer. Até porque, quando ela inventou de fazer essas coisas, ela caiu nos horrores do etnocentrismo. Vocês vão estudar lá na antropologia, né? Porque a época que os antropólogos queriam explicar os indígenas como um estágio inferior da civilização europeia ocidental branca. Né? Era o chamado etnocentrismo. A antropologia não faz mais isso, mas na época que eles tentavam explicar as coisas, eles caíam nisso. Tem uma pesquisa famosa no direito que é a do Lombroso, o tipo lombrosiano, que é uma pesquisa tipicamente antropológica do período do etnocentrismo, onde a antropologia tentava explicar, a antropologia junto com a biologia tentava explicar o criminoso. Quem é o criminoso? Aí o criminoso é o sujeito que tem o olho assim, a orelha assado, a cabeça de uma determinada maneira. É uma coisa super racista do primeira metade do século XX. Né? Isso a antropologia não faz mais. Então, hoje em dia, o que ela faz é outra coisa, é tentar descrever culturas. E aí a gente vai ver qual é o registro epistêmico disso daí, que não tem nada a ver com ciência. Não no sentido do... Travou aí, gente? Sim. Acho que caiu a dele. Eu acho que aqui quase deu uma queda de energia também. Eu senti isso também aqui. gente, caiu de novo, mas a gente já tá... Ele falou que caiu, galera, mesmo, e como já estava encerrando, já pode acabar por hoje. Ele só mandou ler o texto mesmo na próxima aula. É isso.